Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. A CPI da Covid se reúne logo mais para definir o roteiro de trabalho e consta que apoiadores, pessoas próximas a Renan Calheiros, sugeriram ao relator, né, Orengo, que abaixe o tom a partir de agora, depois daquele discurso bem duro que o Renan fez esta semana. Como é que estão os ânimos aí nesse início de trabalho da CPI da Covid, Orengo? Bom dia para você. Exaltados, viu, Megali? E vai ser assim ao longo da CPI. Muito bom dia a você, Sheila, Carla, bom dia a todos. Né? Não se espere aqui no Congresso Nacional um clima calmo, aquele clima assim ameno, né? CPI é sempre assim. A gente tem ouvido assim, olha, não vai servir para palco político. Claro que vai servir para palco político. Sempre é assim nas comissões parlamentares de inquérito. E foi assim nos outros governos, vai ser assim nesse governo também. Vai ter aquela disputa por microfone, por fala. São 11 senadores titulares, 7 suplentes. Todos os líderes partidários podem falar, então vão ser listas intermináveis. Isso mostra, Megali, que na semana que vem a gente vai ter uma maratona. Vão ser sessões muito longas. E qual é o desafio aqui dos parlamentares? Né? Aqueles depoimentos, já na terça-feira com Mandetta, Nelson Teich, né? No mesmo dia, depois vem Eduardo Pazuello, que é o grande depoimento esperado, Marcelo Queiroga, Antônio Barra Torres, um atrás do outro. O foco e assim, o desafio é definir esse foco, é realmente tratar de termos técnicos, detalhes, contratos, né? Porque se ficar naquela discussão política, a coisa realmente não vai dar a lugar nenhum, né? E aí tem uma avaliação feita por parlamentares aqui que não estão alinhados ao governo, que é a seguinte, Megali, olha, se realmente entrar nessa briga política, briga ideológica, é justamente o que o governo gosta, né? É o campo que o governo opera, no conflito, no confronto ideológico, né? Então o desafio para os parlamentares é tentar estabelecer ali limites, foco e questões técnicas, né? Perguntar aos ministros, por exemplo, o ministro Eduardo Pazuello, outros ministros, sobre a demora nos contratos, né? Sobre as recomendações para aqueles medicamentos sem eficácia comprovada, né? Então, isso tudo vai ser desenhado hoje nesse roteiro do trabalho, nesse trabalho aí que vai ser votado agora. Tudo é votado e hoje o governo leva uma desvantagem aí na relação, aí na balança de forças da CPI, né? A gente já tem esses ex-ministros que vão ser convocados, tem acerto já, como é um acordo de maioria, basta só formalizar. Agora a gente tem também pedidos de convocação de governadores, e aí que vai ter conflito. Por quê? Porque já há precedente, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Eu vou citar aqui um precedente, que é do caso da CPI do Carlinhos Cachoeira, foi outro que causou muita repercussão aqui em Brasília, quando o então governador de Goiás, Marconi Perillo, foi ao Supremo e conseguiu uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello para não ir à CPI. Era uma liminar lá preventiva, ele ia ser convocado, e aí entrou com ação no Supremo. E o argumento do Marconi Perillo naquela época, a defesa dele, é que a CPI não pode investigar governadores, né? Os governadores, em tese, teriam lá autonomia. As CPIs e o Congresso Nacional pode fiscalizar o governo federal, né? Qual é a saída nesse momento da CPI? E já está no escopo de trabalho, né? É investigar não os governadores, mas os recursos federais que foram destinados aos governos, né? E aí tem já 4 requerimentos aí de convocação de governadores, vão ter muita dificuldade ser aprovados, né? Entre eles o governador de São Paulo, João Dória, tem também Rui Costa da Bahia, Wilson Lima do Amazonas e Helder Barbalho do Pará, né? Inclusive o pai de Helder Barbalho é o integrante da CPI. O Helder Barbalho está lá como suplente do MDB, né? Mas vai ter muita dificuldade de aprovar realmente esses requerimentos, né? O próximo passo agora, às 9 da manhã, é votar esse roteiro de trabalho e definir os primeiros depoimentos na semana que vem. Vai ser longuíssima aqui, viu, Megali? Orengo, mas eu tô vendo aqui, terça-feira, Mandetta de manhã, Nelson Teich à tarde. Vamos supor que eles comecem bem cedinho, às 8 da manhã, o depoimento, que seja pontual, e que ele vá até o meio-dia. São 4 horas. A coisa de não 6 vai até meses, meio-dia, Megali? A gente pode notar aí, viu? Mandetta, pelo que a gente conhece do ex-ministro, né? Pela eloquência dele, não vai até, né? O ministro Nelson Teich realmente é mais conciso, né? Agora, em relação a Mandetta, né? Vai seguir aí depois do meio-dia, né? Porque a lista de perguntas, ela é muito extensa. Então, realmente deve ser ali o início de CPI por volta de 9, 10 horas da manhã, aí vai se estender, vai até a noite, né? Depois com Nelson Teich, né? E aí, aquela questão, o desafio dos parlamentares, né, é não perder esse foco, né? Porque a possibilidade de dispersar
ela é enorme, né? Até porque parlamentares não ficam todo o tempo na CPI, aí começam a se repetir perguntas, enfim, né? Mas é realmente um roteiro de trabalho, olha, pesado para a semana que vem, né? O Mandetta vai estar a fim de falar também, né, gente? Vamos combinar que o Mandetta não vai economizar nas palavras, não. A coisa de 6 meses, e foi um dos convidados para entrevistar o Mandetta no Roda Viva. 2h30 passaram assim, ó. E olha, eram 5 jornalistas fazendo perguntas bem concisas, e as respostas eram curtas também, porque o formato televisivo não permite longas dissertações. Aqui a gente está falando de 11 membros da CPI, líderes partidários, gente que está muito interessada em transformar a CPI em palanque político, transforma a pergunta em discurso. Mas não tem como isso caber em 4 horas, nem em 5, nem em 6. Eu vou fazer uma aposta, vou botar 5 na mesa aqui. O Nelson Teich não vai falar a CPI na terça-feira. Não vai. Vai Esse demorar, dia inteiro teria que ser dedicado ao Mandetta. Você tocou num ponto aí que é importante, Megali, que é o seguinte, né? Porque fora o tempo de resposta, o tempo de pergunta, ele é enorme. Os parlamentares realmente aproveitam aquele momento, é a história dos 15 minutos de fama. E aí eles começam a dissertar. E aí eles começam, inclusive, constranger o depoente, né, fazer acusações, né, e aí geralmente são aqueles vídeos, tem a equipe de assessoria de imprensa ali, ou de assessoria de gabinete, preparada para cortar exatamente aquela parte e jogar nas redes, viralizar aquela coisa. Aí depois aparecem aquelas mensagens virais de internet, senador destruiu o ex-ministro. Então pode esperar isso, né, porque vai ser um festival, lacração, mitagem, então dos dois lados, isso vai acontecer. Tem uma pergunta que vai ser feita para o Mandetta, a gente pode até antecipar aqui, que é algo que o presidente sempre repete, né? Que o ex-ministro pedia para as pessoas que ficassem em casa e não procurassem atendimento de saúde só quando tivessem realmente com um grau lá já avançado da doença, faltando ar, né? O presidente sempre repete isso. Isso vai ser questionado para o ministro, vai ser perguntado para ele, por aliados do governo, né? Então, tudo isso está sendo construído, né? Agora, tem aqui uma informação que também está gerando muita reação em Brasília, que foi divulgada pelo jornal O Globo, né? Que é a história da informação contida em requerimentos de governistas que apresentaram a CPI, que tinha lá, né, a marca digital do governo, tinha digital, chamado metadados lá, dos arquivos, né, de uma assessora aqui do governo federal, né? Agora, Megali, isso é comum que aconteça, que os governos, eles se preparem e deem insumos a parlamentares, né? Obviamente não é a primeira vez que isso acontece, né? Mas isso demonstra um certo amadorismo, né, no preparo do governo, que já começou com aquela divulgação ou vazamento da lista de 23 questões, né, que foram enviadas aos ministérios para se preparar para a CPI, e agora essa questão dos requerimentos, né, que já tem lá a digital do governo, ou seja, o governo fez um requerimento prévio, entregou para os parlamentares só entregaram para a CPI, né? Isso sempre foi assim, as assessorias dos governos preparam lá para os aliados todo insumo, estudo, né? Às vezes até pergunta, isso já aconteceu, mas essas coisas não costumam vazar, mas agora estão vazando. Denise Bicudo pergunta aqui no chat, vai ser televisionado? Opa, TV Senado, oi sumida. Perguntei pra Sheila se a gente vai transmitir também, ela falou, uma boa parte, né, Sheila, a gente não pensando não. Fique ligado. Orengo volta com outras informações amanhã, boa quinta, Orengo. Valeu, até mais.